Tá aí, gente, hoje eu tô aqui com essa turma toda, são os meus amigos, galera que trabalha, que faz o Se Liga acontecer. Vitor Hugo, César, Renan e Samuel Rodrigues, apresentador do Cheio de Graça, vai encarar comigo a aventura em Alcatraz. Por isso, se liga. Prisioneiros, por favor, encostem na parede. Meu nome é Frank Morris. E se você encontrou esse vídeo, companheiro, é porque você tá bem encrencado. Faz uma semana que os irmãos Anglin e eu escapamos da prisão federal de Alcatraz, que é a prisão mais segura do mundo. Uma prisão que alojou por 29 anos criminosos do quilate de Al Capone. Mas escapar não foi fácil. As celas são individuais. A contagem dos prisioneiros se faz de hora em hora. Atravessar a nado a Baía de São Francisco também não foi fácil. Pra dizer a verdade, foi congelante. E a distância enorme. Essa fuga exigiu uma preparação de meses. A gente cavou um buraco na parede da cela com colher. E para despistar os guardas, nós fizemos cabeças de papel machê e pusemos embaixo das cobertas das camas. Os guardas só perceberam que a gente tinha fugido no dia seguinte. O fato é o seguinte: vocês estão presos e vocês se dizem inocentes. Eu também sou inocente. Aliás, todos são inocentes. Mas o fato é que Alcatraz não perdoa. E o juiz Stanford é linha dura. Ele acabou de negar o único recurso que você tinha para se livrar de uma sentença de morte por assassinato. E a sua execução vai ser daqui 1 hora, companheiro, na cadeira elétrica. Portanto, você tem 1 hora para seguir as pistas que eu deixei aí dentro e tentar escapar de Alcatraz. Se eu conseguir, você também pode. Mas vou te dar um conselho. Tente enxergar além do que você pode ver. Escape se você for capaz. Se não for, eu só posso desejar para você uma boa noite. Acho que o mais difícil aqui, no início, foi a gente entender como funcionam as coisas, né? Parece que você fica atordoado porque é muita informação e nenhuma informação ao mesmo tempo. Mas o primeiro passo era se libertar um do outro. E eu acho que cada um ali representa a nós mesmos. Porque somos humanos, somos seres humanos, temos qualidades, defeitos, vantagens, desvantagens, forças, fraquezas. E ali na hora de se soltar um do outro, o grande desafio era encontrar a chavinha para abrir aquela algema. Mas como é que vamos encontrar aquela chavinha se está tudo escuro? Até que a gente para de pensar que a nossa primeira missão é soltar um do outro e sim acender a luz. Simples, né? Porque com luz as coisas ficam mais fáceis. Nós sabemos que Jesus, ele é a luz do mundo. E faz de nós luz do mundo também. Mas ele é a fonte de luz. E quem está nele não vive mais em trevas. Não tem como a gente sair de um lugar, sair da morte ou sair de um problema sem a luz. Se você observar bem, ali está a cadeira elétrica. Ali era o fim de todo o prisioneiro. Lembre-se que a gente tinha 1 hora para sair disso tudo, senão a gente ficaria preso na cadeira elétrica. Uma luz, ela já mostraria pra gente que o que a gente tinha que fazer para conseguir encontrar a chavinha e tirar a algema. O lance todo é que nós temos nossos pontos que puxam a gente para baixo. E se eu não soltar um do outro, se nós não nos soltássemos, não nos libertássemos um do outro, não nos libertássemos daquilo que é humano, daquilo que é carnal, a gente conseguiria impedido de fazer qualquer coisa. Porque aqui só o que conseguimos fazer foi porque cada um buscou alguma coisa, buscou uma saída. Foi atrás de uma pista, foi atrás de uma tentativa. Se nós não aprendermos que com a luz
Quando Cristo entra na nossa vida, quando a gente dá esse lugar para Cristo, quando a palavra de Deus começa a reinar em nós, quando isso acontece, a gente começa a ter a direção. Depois de uma dica, aquele que ficava com o radinho, César, que ficava com o radinho, falava com alguém que estava lá fora, que já sabia a saída, já conhecia todos os esquemas daqui de dentro. Uma outra coisa importante, a comunicação com quem sabe todas as respostas. Naquele momento, tínhamos a luz, sabíamos bem o que estava aqui proposto para a gente. Naquele momento, nós podíamos pedir uma dica. E a primeira dica foi que nem todos os prisioneiros iam para o chuveiro tomar banho juntos, mas nem todos saíam livres um do outro. E aí nós vimos que aqui, nessa setinha e nesse espaço aqui, tinha uma resposta. Nós encontramos a chavinha jogada no chão, mas logo abrimos. Você já parou para pensar que muita coisa que prende a gente à resposta está muito na nossa cara? Às vezes você fica lutando aí no seu trabalho que você precisa de uma promoção, precisa alcançar uma outra oportunidade, ou no seu casamento, ou você que já está casado há um tempo, há uns 5 anos, e já não vê mais um ânimo, um estímulo para continuar casado, porque você hoje se depara não com as qualidades, mas com os defeitos. Porque as qualidades parecem que vão embora no relacionamento, os defeitos não, os defeitos ficam. E você fica olhando para esses defeitos e fica assim, eu tô preso a isso, eu tô preso a essa pessoa que reclama de tudo, eu tô preso a esse homem que ronca à noite e não me dá a atenção devida, eu tô preso a essa mulher que sempre quer mais, mas não me reconhece, não me dá valor, não me dá honra. Pois é, a chavinha para se libertar, não do casamento, mas se libertar dessa opressão toda. Porque a sua mulher não é o seu problema, o seu marido não é o seu problema, mas as situações que estão à volta que nós precisamos resolver, esses sim são nossos problemas. Logo depois que nós conseguimos nos soltar, nós fomos atrás de pistas para abrirmos os cadeados. É como se cada cadeado fosse uma trava para a nossa vida e que se nós conseguirmos abrir, nós vamos achar uma direção para o próximo passo. Você lembra de José do Egito? O camarada que tinha liberdade para andar na casa de Potifar? A mulher de Potifar queria um caso, queria ter uma coisa com José. E ela arquitetou tudo. Naquele momento, José se encontrou na mesma situação que a gente. Uma cadeira elétrica pronta para ele, que se chamava a vergonha, a mulher de Potifar. E esse espaço em que nós aqui lutamos com nossas ansiedades, fobias, preocupações, o tempo, José lutava com, de um lado, a mulher de Potifar, querendo ter alguma coisa com ele e pronta para acabar com a vida dele, porque aquele era um pecado que estava batendo na porta e José queria manter-se com Deus. E por outro lado, José lutava com as próprias vontades. José lutava com aquela situação, não, agora eu tenho todo o poder, agora eu posso, ninguém vai saber, mas José andava com Deus, Deus saberia. E para José isso seria o fim de tudo.
Se José caísse na lábia, se José relaxasse, seria como a gente. Se a gente simplesmente, não tem jeito, vamos sentar aqui, vamos esperar o tempo passar, daqui a 1 hora a gente vai para a cadeira elétrica. Se José fizesse isso, José não seria o governador do Egito como ele foi. Se nós desistirmos, a gente morre. Se nós deixarmos o pecado vir, a gente morre. Se nós deixarmos as coisas como estão, a gente vai perder. Se você que tem um casamento, você que está num casamento, você que é um com uma pessoa, se você não fizer nada, seu casamento vai acabar. Seus filhos vão se perder. Seu emprego, sua vida profissional vai ficar sem vida. Você vai trabalhar só para poder pagar a conta. A sua vida vai ficar sem sentido. Aqui, no escape, a gente tem 1 hora para sair desse espaço com vida. Talvez você tenha 1 ano, 1 mês, 1 dia para sair com vida. E aí a gente para e pensa: eu estou sendo persistente? Eu estou tendo decisão na minha vida? Eu tomei uma decisão na minha vida como José? A decisão que nós tínhamos aqui foi a mesma decisão de José. Eu quero me manter com Deus, não quero cair com a mulher de Potifar. A nossa decisão aqui é: eu não quero ir para a cadeira elétrica, eu quero sair daqui, eu e todos que estavam comigo. E a sua? Eu quero arrumar um jeitinho. Se acabar meu casamento, acabou. Se eu tiver que sair do emprego e perder a minha carreira, acabou. Se eu tiver que... meu filho não tem mais jeito, então eu vou deixar pra lá. Não. José foi decidido. E é assim que nós temos que ser. Decisão de sair. Estávamos já cansados. A gente já não estava mais aguentando. A gente começou a pedir dicas. Por quê? Porque sem as dicas, talvez a gente não conseguiria. Se você não buscar a direção de Deus para resolver o seu problema, você não vai conseguir sair daqui. Você não vai conseguir encontrar as saídas. E sempre há uma saída. Uma certa vez eu postei algo no Facebook e um jovem chegou no comentário e falou assim: mas e quando não tem escolha? Sempre há uma escolha. É que às vezes a gente não consegue ver. Aqui a gente não via a saída. A gente não via aqui a dica para abrir um cadeado do armário, abrir o cadeado do gaveteiro, abrir o cadeado ali que a gente conseguia pegar as chaves da outra sala. A gente não via isso. A gente simplesmente achou que não tinha o que fazer, até que a gente pediu uma dica a alguém. E aí eu te pergunto: quantas vezes você pediu dicas a Deus? Esse é um ponto a ser pensado. Lembra quando falamos sobre pedir a orientação a Deus, pedir a dica de Deus, a palavra de Deus? Eu falo dica, mas não desmerecendo a palavra de maneira alguma. É só fazendo uma analogia entre a dica que a gente recebe aqui e a direção de Deus para a nossa vida diante dos nossos problemas. Se eu tentar abrir esse cadeado sem saber a senha, é inútil. Vocês viram. Vocês podem ver aqui o quanto que a gente passou para conseguir abrir esse cadeado que estava aqui. Olha, ele está aberto. No momento em que eu colocá-lo aqui, acabou. Eu tenho que girar aqui e colocar a senha correta. Aí vamos supor que eu aqui tenha a senha
Coloque um número qualquer. Se eu não me engano, aqui o primeiro número era 38. Não, 30. 30. E o segundo era 38. Tá. Ó. Talvez eu já não consiga fazer aqui como eu deveria. 30. 38. 18. Já não consigo abrir. Por quê? Porque se eu não souber o jeito certo de fazer, ela não abre. Se eu não souber o número certo, se eu não conseguir ter precisão nas coisas, não funciona. Aí o meu resultado, a minha consequência é a cadeira elétrica. A cadeira elétrica, ela representa o divórcio, representa a briga entre o casal, ela representa o suicídio, ela representa aquela vida de eu já não dei certo com um ou com o outro, um namoro santo, certinho, então agora eu vou viver pro mundão. A cadeira elétrica representa isso. A cadeira elétrica representa a desistência da vida. A cadeira elétrica representa aquele momento da vida que você fala assim: acabou, vou viver a sujeira, vou viver qualquer coisa, mas Cristo eu não quero mais viver. Não quero mais viver o casamento, não quero mais viver a honestidade, não quero mais viver nada disso. E a gente desiste. A gente vai para a cadeira elétrica porque a gente não sabe abrir os cadeados. Simplesmente porque nos falta conhecimento. E a Bíblia fala o quê? Por falta de conhecimento o povo sofre. Se você não tem, isso é muito comum. Eu também não tenho conhecimento de tudo. Ninguém tem um conhecimento de tudo, só Deus. E é por isso que a gente precisa buscar dele a direção. Aí você fala assim: mas eu já tentei de tudo e nada deu certo. É porque a gente tentou de tudo, mas não aquilo que realmente funciona. Aí você fala assim: mas eu já orei tanto, já esperei tanto, já busquei tanto, já fiz campanha na igreja para conseguir um marido, para conseguir uma esposa, já fiz propósito, já fiz jejum e não consigo, continuo solteira, continuo solteiro. Só aparece para mim gente que quer fazer coisa errada, mas eu quero alguém santo, eu quero alguém de Deus para minha vida, mas não aparece. Pois bem, você fez tudo, menos a senha certa para abrir o cadeado. Mas como é que eu faço isso então? Se tivéssemos as respostas de tudo, daríamos. Mas Deus tem a direção para cada cadeado. O mesmo daqui não era o mesmo daqui ou daqui. Cada um tinha um código. Cada pessoa tem um perfil. Cada perfil tem seus problemas. E cada problema tem uma senha diferente. Não adianta a gente copiar os outros. Não, Deus vai dar direção para você do que você tem que fazer. José teve uma direção de correr da mulher de Potifar. Ele não queria ir para a cadeira elétrica, porque se ele tivesse um caso com ela, ele seria preso e seria morto. Ele não queria aquilo. Ele queria se manter com Cristo. E aí, o que ele fez? Ele fugiu. Ele poderia ter gritado. Ele poderia ter chegado para Potifar e falado para Potifar. Talvez se você tiver uma situação bem parecida, talvez você tome algumas atitudes para resolver o seu problema. Por exemplo, você tem problema com grana. O que você faz? Você vai ao banco e pede empréstimo. Se endivida mais, se complica mais. Você tem problema com seus irmãos, sua família. O que você faz? Você se afasta, você se esconde, você vai para longe deles. Você tem problemas no seu casamento, o que você faz? Você procura uma outra pessoa. Você procura alguém para trair sua esposa. E essas são atitudes
de desespero. Tem pessoas que, quando passam por certos problemas no casamento, algumas buscam de Deus a direção, outras não fazem nada, reclamam, questionam, desistem, vão para a cadeira elétrica. Tem aqueles que pedem a direção de Deus e Deus dá uma direção específica. Deus dá a direção de se calar e parar de ficar falando, dando a sua opinião, questionando, criticando. E Deus honra. Para outros, Deus dá a direção de sentar e conversar. Para outros, Deus dá a direção de procurar o pastor. Cada um, Deus dá uma direção específica porque é da forma como Deus sabe que tem que fazer. Por que Deus virou para Bartimeu e falou assim, vai, a tua fé te curou, e para o outro homem lá pegou, cuspiu no chão, fez uma laminha com a terra e colocou nos olhos e ele ficou curado? Por que para uns Jesus agiu de uma forma e para outros Jesus agiu de outra forma? Porque cada um tem um jeito. Cada cadeado tem uma senha. Mas se eu não buscar de Deus essa senha, eu não consigo abrir a porta. Eu não consigo entrar ou sair. Pegar a próxima pista. Eu não consigo me livrar da cadeira elétrica. Esse pode ser o futuro do seu casamento, da sua vida, da sua saúde. Esse pode ser o futuro dos seus filhos. Tudo pode se acabar. Tudo pode se perder. Você simplesmente pode acordar numa segunda-feira e olhar para o lado e não ver sua esposa, seu marido. Você pode se olhar no espelho num sábado à noite e falar assim, caramba, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, ninguém nem me manda uma mensagem. Você pode simplesmente parar numa cadeira elétrica como essa. Porém, se você conseguir sair de um ambiente desse, como você tem visto, eu e toda a turma comigo, sair daqui com vida, se você souber as senhas dos cadeados, você consegue sair. Você consegue fugir disso aqui. É tenso, não é? É tenso você viver uma vida inteira lutando, trabalhando, se esforçando e no final acaba assim. É tenso você lutar por alguém que você ama, lutar por um pai para se converter, para mudar de vida e no final você vê ele se perdendo. É tenso, é triste. E sabe o que costumamos fazer? Culpamos a Deus. Porque a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vai à igreja, a gente faz campanha, a gente faz propósito e a coisa não muda. Só tem uma coisa. Se eu faço o propósito, se eu faço oração e não sou respondido, mas fulano faz a oração e é respondido, será que Deus não gosta de mim? Mas aí Deus, ele seria falso e mentiroso porque ele diz que ele não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que ele não mente. Eu sou o Senhor e não mudo. O que realmente ficou faltando? Uma ação de Deus ou uma ação minha? Porque os cadeados estavam aqui, olha, tem um outro cadeado aqui
que esse é bem diferente. É uma palavra. O cadeado está aqui, o problema está aqui, a dificuldade está aqui. A senha, Deus sabe. Se eu não colocar a senha certa, ele não abre. Então, o problema não é resolvido porque Deus não resolve ou porque eu não sei a senha certa. José soube o que fazer. Embora José fugiu, mas foi preso. E aí começou um outro processo na vida de José. E no final ele terminou como governador do Egito. Porque ele se preocupou em honrar a Deus. E aí, vamos pensar um pouco. Na minha vida, eu quero fugir da cadeira elétrica porque eu quero mostrar para todo mundo que eu posso, que eu tenho, que eu sou? Na minha vida, eu quero fugir da cadeira elétrica porque eu quero mostrar para todo mundo que meu casamento é um casamento referência, é uma vida boa? Eu sou um bom profissional e as pessoas têm que me honrar e me respeitar? Eu quero fugir da cadeira elétrica por orgulho, para que todos vejam que eu consegui? Ou eu quero fugir da cadeira elétrica porque a minha vida vale muito mais a pena? Pode acontecer de simplesmente eu estar preso, mas se você quiser, se você ouvir, buscar, e quando Deus falar, e Deus vai falar, você ouvir aquilo, viver aquilo, abrir os cadeados, aí, mano, não tem porta fechada. Você vai ter várias situações que você vai precisar abrir. A porta aqui está fechada. Vamos para a dica? Eu não posso mostrar para você que de repente você vai vir aqui e eu não posso ficar mostrando as dicas e as senhas, mas eu sei aqui. Ok, a primeira, já sei. Deixa eu ver a segunda. Ok, deixa eu ver se eu vou acertar agora. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente ouviu uma direção, ouviu uma referência, a gente faz, não dá certo, e a gente fala assim, aí, tá vendo? Fiz, não funcionou. Pois é. Na verdade, não funcionou porque eu estou colocando a senha errada. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver. Tá aí. A saída. Estou livre da cadeira elétrica. Tenho a minha liberdade. Ouça aquilo que Deus te fala. Persista. Insista. Viva. Obedeça. Você vai ver. De escravo, José se tornou o governador. Você, aquele que tem um casamento destruído, aquele que tem a vida cheia de depressão, aquele que tem a vida cheia de doença, aquele que tem a vida toda atribulada por causa dos vícios, pode ser livre. Só depende de você. Por isso, se liga.